Boa noite, amada igreja. Paz seja com todos. Que alegria podermos estarmos aqui juntos para louvarmos ao Senhor, né? Que glória a Deus hoje poder voltar online. Que bênção, né? Maravilhosa. Deus é fiel. Deus é maravilhoso, soberano. Amém? Amada igreja, com muita alegria, quero que você, junto comigo, vamos agradecer ao Pai por esse dia, por esse momento tão especial, qual Ele tem nos dado, quantas vitórias, quantas bênçãos. Quero que você sinta abraçado por Ele, como eu aqui estava orando. É tão maravilhoso, é tão grandioso você receber esse abraço. Que você tome posse em nome de Jesus da tua vitória, da tua bênção. Vamos juntos orar agora. Nós estávamos orando aqui, mas eu quero você junto comigo, conosco aqui, orando junto. Senhor Jesus, eu não sei o que cada um precisa, mas Tu sabes. Visita cada lar, Pai, cada vida, Senhor, neste momento. Que eles sintam o Teu abraço, Pai. Como aqui, Pai, eu estava de joelho dobrando junto com a Tua amada igreja. Nós recebemos de Ti o abraço. E eu peço que o Senhor venha visitar cada um que está no Facebook, cada um que está no Instagram, cada um que está no YouTube, que eles sejam abençoados, renovados, fortalecidos, rejuvenescidos à fé em Jesus. Que eles sintam esse amor, essa presença que nos preenche, que nos alegra, que nos renova, que nos fortalece, que nos dá força para continuar a nossa caminhada. Seja abençoado em nome de Jesus. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua vitória. Jesus é contigo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. O Senhor colocou no meu coração, Andréia, adore ao Senhor. É orando, é adorando, é louvando. Quando a gente adora Ele, Ele abre as janelas do céu e Ele derrama a bênção sobre você. Por mais que esteja doendo, não deixe de adorar. Por vezes a gente não consegue, irmãos, é verdade. Tem dias que a gente não consegue adorar. A dor no coração e na alma é tremendo. Mas quando você se dispõe, deixar a tua dor de lado, eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou me prostrar. Ah, meu amado, minha amada. Ele vem com seu bálsamo e derrama sobre você uma unção, que Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te dá forças para nós continuarmos a nossa caminhada. Não é fácil, mas nós temos um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, sabe das nossas limitações. Ele te conhece e Ele derrama sobre você, sobre o teu coração, o que você precisa. Aquela unção que vem diretamente do coração dEle para o teu coração. E nos dá força para continuar a nossa caminhada. Então adore com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Tome posse em nome de Jesus da tua bênção. Aleluia, aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti.
maravilhoso. Ele é vida, Ele é cura, Ele é tudo de bom. Amém? Glórias a Deus. Não deixe de dar glória. Quanto mais glória você dá, mais a unção de Deus desce sobre você. E você sente uma alegria que não tem, só Jesus tem para nos dar. Amém? O Deus que faz milagres está aqui, está aí contigo. Amém? Oh, aleluia! Meu coração parece mais um dia. Aleluia! Milagres já está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos. Tudo faz quando Ele quer. Isso pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, é o seu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que o infinito. Não existe limite com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limite com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. O difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, é o seu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limite com o seu querer. Ele é Deus. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu,
adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. De coração, proclamemos de coração. Glória a Deus. Eu passo a palavra para o pastor. Muito obrigada. Glória a Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Amém? Glórias a Deus. Tivemos aqui a oração, sentindo a presença gloriosa do Senhor Jesus. Cantamos juntos esses hinos. O nosso Deus é Deus, Deus do impossível. E a nossa caminhada, nós caminhamos sempre em frente, né? Ao lado do nosso Deus. E Ele está aqui, quer nos abençoar nesta noite. E eu quero agradecer a Deus pela presença dos irmãos, aqueles que estão conosco conectados. Estivemos alguns dias fora aí do ar, por motivo de mudança de endereço. Mas o Senhor nos deu vitória e agora estamos, né? Junto com vocês, vocês estão conectados conosco e nos acompanhando pelo YouTube, enfim, pelos meios que nós temos de comunicação. E quero de antemão pedir a você que nesse mesmo entusiasmo, nessa mesma fé, essa alegria, nos ajude. Colabore conosco, nós estamos precisando, irmãos, das vossas orações, das contribuições. E você tem na tela, vai estar aí o QR Code, vai estar aí também o endereço do banco que você pode nos ajudar enviando a tua oferta para a construção do nosso novo templo. E o Senhor está nos abençoando. Nosso Deus é Deus do impossível. Nós caminhamos mesmo contra o impossível, porque Deus é o nosso Deus. E o impossível, para Ele, é possível. É possível. Ele nos torna possível aquilo que nós achamos impossível. Louvamos a Deus, porque Ele tem estado conosco. O Senhor tem nos abençoado. Nós dizemos isso bem alto e bom som, para que todos possam escutar e também crer. O Senhor tem nos abençoado. Dizemos sempre, né? Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele continuará nos ajudando. Estamos empenhados, estaremos começando muito em breve a nossa construção. E eu quero que você seja um participante desta grande obra que o Senhor já começou, já está realizando. Glórias a Deus. E esse hino que foi cantado, um hino de vitória, um hino de bênção, um hino que mostra o que é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus, né? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse meditar com os irmãos, com a amada igreja, que encontra-se no livro dos Evangelhos de São Mateus, capítulo 14 e versículo 22. É uma palavra muito conhecida, irmãos, mas é uma palavra que é uma palavra de renovação.
A palavra do Senhor, ela se renova a cada momento que nós lemos. O Espírito Santo nos traz um entendimento, né? E para a nossa edificação. E o Senhor, Ele é sábio. E o seu Espírito falando conosco, nos ensinando através da palavra. Então você que abriu a sua Bíblia, eu quero começar a ler aqui este versículo. E estaremos então meditando nesta palavra. O Senhor estará confortando o teu coração. E após esta palavra estaremos orando para que o Senhor possa realizar milagres. Continuar realizando milagres em nossas vidas, aqui na igreja, aí na tua vida, onde você estiver. Eu sei que você já está sentindo o toque do Espírito Santo de Deus agindo na tua vida, porque Ele está agindo. Só o fato de você estar conectado conosco já é um grande milagre. Já é a bênção de Deus na tua vida. Já é a grande bênção de Deus na vida dos irmãos aqui presentes. E assim nós vamos vencendo de fé em fé. Aleluia. Então a palavra nos diz assim: e em seguida Jesus ordenou a seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele à outra margem do lago. Enquanto isso, ele despediria a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo, mas logo em seguida Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me que eu irei a ti sobre as águas. E ele disse: vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, gritou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidou? E quando subiram no barco, acalmou-se o vento. Então os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Que palavra, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós vemos aqui um prosseguimento dos grandes milagres que Jesus vinha realizando, né, no seu ministério. E a Bíblia aqui então, ela registra este fato de que depois de um grande milagre que Jesus havia realizado, a palavra diz que ele estava ali com seus discípulos e ele havia realizado o grande milagre ali da multiplicação dos pães, né? Jesus alimenta ali 5.000 pessoas e a multidão nos seus grandes milagres, nos seus grandes ensinamentos. Então ele estava ali naquela redondeza em Cafarnaum e depois dessa realização, aí os seus discípulos foram fazer lá uma pescaria, saíram em alto mar para fazer essa pescaria. E Jesus mesmo havia ordenado aos seus discípulos, que ele diz aqui, em seguida Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele à outra margem do lago. Eles não estavam ali assim, propriamente fazendo uma pescaria, mas que Jesus estaria lá, né, para o outro lado, Cafarnaum, e ele estaria voltando para aquele lugar. Jesus falou: vão à frente, que eu vou ficar orando. E eu fico aqui então despedindo esta multidão do lado de cá do rio, e depois eu irei. E aqui, pelo que nós vemos aqui, ele era um mar, né? O mar então embraveceu, e ali aconteceu que eles estavam quase que se afundando. E a Bíblia diz que Jesus ficou um pouco para trás, porque ele ainda foi orar, ele subiu no monte e foi fazer a sua oração. Jesus, nós percebemos aqui que a oração, né, irmãos, ele é fundamental em nossa vida.
Precisamos viver em comunhão e oração com o Senhor Jesus, porque Jesus, Ele sendo Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, né, estava em comunhão, em oração, Ele. Agora, quanto mais nós, né, irmãos? Muito mais precisamos estar constantemente em oração, para que nós possamos vencer. E tem mais um outro segredo: a oração. Não somente para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas para nós descobrirmos, a oração nos faz ter um relacionamento íntimo com Deus e descobrir qual é a vontade de Deus em nossa vida. Interessante isso, né? Então, as pessoas querem conhecer Deus, querem receber Deus, querem o milagre de Deus, querem ouvir Deus, mas não querem orar. Né? E Jesus aqui nós percebemos nesta passagem e em outras passagens, quando sempre diz que ele estava em constante oração com Deus, era um diálogo, ele era espírito. Mas o Espírito testifica, era o mesmo Espírito. Mas não havia necessidade dele estar orando, não é isso? Pois ele era Deus, ele era forte, né? Venceu o próprio Satanás pela palavra. Mas ele dialogava. Jesus quer um diálogo. É mesmo? Como que eu vou saber o que meu filho quer? Como que eu, como filho, vou saber, né, se meu pai vai me dar ou não? O que o meu pai quer que eu faça? Quer dizer, o diálogo nos aproxima de Deus. O diálogo nos faz, nós temos mais intimidade com Deus. E é quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós vamos orar, quando nós vamos buscar uma cura, pedir algo nesse sentido, nós estamos aptos a entender. E nós descobrimos através desse diálogo, dessa conversa, qual é a vontade de Deus em nossa vida. Amém? Qual é a vontade de Deus em nossas vidas? E essa oração nos une, nos aproxima, nos faz descobrir a mente de Deus. Ele se revela para nós através da oração. E Jesus aqui estava orando, foi orar. Ele sabia de todas as coisas. O barco foi. Aí ele apareceu aqui na terceira vigília. A palavra diz, na terceira vigília da noite, estava orando e passou para o outro lado do mar. Mas a terceira não, a Bíblia fala, mas a quarta vigília da noite, que era entre as 3 e as 6 horas, né? Eles estavam lá lutando. O mar já estava revolto. Mesmo. Então nós, irmãos, perceba isso você, que quando Deus ordena para que você ande, para que você caminhe, eu estou com Deus. Então eles estavam com Jesus, mas Jesus falou, vai para o outro lado, que logo após a saída de vocês, eu estarei indo. Então, o Senhor nos comissionou, aleluia, através da palavra, nos comissionou a pregar o Evangelho, ide a todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, mesmo. E nessa caminhada nós encontramos, irmãos, as intempéries da vida, nós encontramos o mar revolto às vezes. Quando nós se dispomos a fazer a obra do Senhor, alguns inconvenientes nos aparecem, naturais da vida, e aqueles que o inimigo tenta, né, lançar para que possa nos atrapalhar nesse trabalho que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, na vontade de Deus que Ele colocou em nosso coração. Os discípulos saíram e o mar se levantou. Quantas vezes, irmãos, isso acontece conosco, né? Senhor, eu estou caminhando, o Senhor disse, eu estou fazendo, mas agora que está acontecendo isso, essa grande dificuldade, o que eu posso fazer? Afundar o barco, né? Quantas vezes? Eu não gosto muito de falar de mim mesmo, mas da palavra de Deus. Mas às vezes dá vontade de dizer, né, irmãos? Expressar a nossa dificuldade, né? O que nós passamos. O nosso dia a dia.
o que nós sentimos, às vezes. Mas há esse sentimento, às vezes, de que será que está acontecendo, né? Estou indo, estou fazendo. O barco parece que vai afundar. Mas Jesus está sempre próximo. Ele está sempre presente em nossa vida. Ele está presente na minha vida, Ele está presente na sua vida. E quando esse mar então se agitou, Jesus apareceu. Nesse horário, na quarta vigília. Aleluia. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, a turbulência da vida. A gente sente isso. A turbulência batendo, tentando derrubar-nos, afundar. Porque o vento era contrário. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos, puxa vida, mas era para ser o contrário, o vento ser a favor, mas o vento é o contrário. E eu estou fazendo a vontade de Deus. Eles estavam indo para o local onde Jesus havia mandado. Porque naquele outro lugar teria grandes coisas a ser realizadas ali. Uma grande obra ia ser realizada. Mas o mar se levantou, porque o vento era forte. Dificuldades também dando frente à humanidade. Quantas vezes, né, irmãos? E muitas vezes, com essa turbulência, o resultado disso é a queda. Mas o sangue de Jesus nos purifica, o nosso Jesus Cristo que nos dê força. Porque aqueles tiveram a vitória, andando sobre o mar, e Jesus foi ter com eles. Quantas vezes nós estamos em determinada situação que você pensa que até Jesus é difícil chegar lá, né? Está tão difícil, Senhor. A coisa está tão difícil, está tão escuro, que eu não consigo ver nada, não consigo ver uma porta, não consigo ver absolutamente nada, uma saída. Mas Jesus é Jesus. Ele sobrepõe todos esses obstáculos. Aleluia. Ele vem de encontro à nossa necessidade. Ele veio andando sobre o mar. Glória a Deus. E chegou ali, e os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram. Acontece, irmãos. Eu vejo sim as coisas acontecendo através da palavra. É quando você percebe que está se aproximando, né? Quem sabe aí, né, o resultado final, você se assusta, né? Mas não é possível. Aqui eles falaram, ah, meu Deus, agora é um fantasma que está vindo. É um fantasma. Eles se assustaram. A palavra diz que eles se assustaram. E disse, é um fantasma. E não pensaram realmente que era Jesus. E gritaram com medo. Ficaram com medo. Foram para outro lado, obedeceram uma determinação de Jesus, mas no meio da situação ficaram com medo. Mas logo em seguida Jesus lhes falou. Aleluia. Tem de bom ânimo, porque sou eu, não tem mais. Amém? Então o Senhor está dizendo para mim e para você que está aí do outro lado. Esse teu problema, essa tua dificuldade, não se assuste, tenha bom ânimo, porque é Jesus que está bem próximo. Devemos fazer frente às circunstâncias adversas com ânimo, dando-se conta que o Senhor se encarregará da situação. Amém? Aleluia. Precisamos ter fé, precisamos crer, irmãos. Então respondeu-lhe Pedro dizendo, Senhor, se és tu mesmo, manda-me que eu irei ter sobre as águas. Então Pedro se propôs, né? Pedro sempre saindo-se primeiro. Que nós possamos ter esta coragem de falar com Jesus. E ele alcançou seu objetivo, né? Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E ele também já tinha descoberto que se ele andasse sobre as águas era Jesus. Se ele não conseguisse, não era. Mas houve duas situações aí.
que Jesus disse: vem. Então, sob esta palavra vem, Pedro tomou a iniciativa e foi. Também fazemos assim, né, irmãos? Quantas vezes sentimos empolgados, sentimos abastecidos, oramos e a nossa fé, ela é reposta, é recarregada. Somos muitas vezes reconfortados por Deus, né? E a nossa fé, ela parece que fica robusta, e aí nós avançamos. E Pedro foi. E foi boa a decisão dele. E nós também vamos às vezes. De repente, a circunstância, né? O momento, bateu um vento, a palavra diz que bateu um vento, ele não devia nem se importar, pois ele já estava andando sobre as águas. Mas ele não olhou para Jesus, né? O alvo. Ele aí, nesse momento, quando veio a situação adversa, ele se preocupou com o problema. Foi o momento que ele se preocupou com o problema. Foi o momento que ele se afundou. Aleluia. Então, às vezes, nós estamos próximos a abraçar Jesus, né? Chegar lá na vitória. Mas, de repente, a gente olha, será? Essa dúvida faz com que aconteça esta situação aqui. Devemos fazer frente à circunstância, irmãos. Ir avante. Pedro já estava andando. Ele já tinha ali percebido que ele podia, sob a ordem de Jesus Cristo, até andar sobre as águas. Aleluia. E o Senhor quer fazer isto conosco. Amém? Fazer-nos andar sobre as águas. Se o vento vier, se as ondas se embrutecerem, não olhamos para isto, mas vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Falar, eu vou andar sobre as águas e eu vou chegar do lado de lá, à margem do rio, ou lá na praia eu vou chegar em nome de Jesus. Amém? Então que aprendamos esta lição, irmãos. Nós possamos ter esta fé, esta coragem, termos iniciativa e não deixar os problemas tomar conta. E respondendo-lhe Pedro, dizendo, Senhor, se és tu, manda aí ter contigo sobre as águas. E ele veio, e descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Que esse vento não venha nos fazer, né, irmãos? Nos afundar. Começando a ir para o fundo. Então o medo nos faz afundar. O medo faz nos parar a nossa caminhada, gritando. Mas nós percebemos aqui que nunca o Senhor Jesus nos deixa só. E é saindo da nossa posição de um lado para o outro que nós vamos ter experiência com Jesus. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Nós aprendemos aqui que temos que ter uma iniciativa sobre a ordem de Jesus. Amém? Pedro afundou, mas não se afogou. Amém? Porque ele tomou a iniciativa de ir ter com Jesus. Às vezes nós ficamos temerosos e não vamos. Não teremos experiência com Deus. Né? Porque o Senhor não vai nos deixar. Pedro foi, teve uma experiência. Que ele depois aprendeu, falou, nunca mais vou olhar para o vento, para a tempestade. Mas teve. E Jesus não o deixou só. Porque quando ele quis afundar, se Jesus não estivesse ali, se fosse simplesmente um entusiasmo, ele teria se afogado. Mas Jesus o tomou pela mão. E é assim que ele faz conosco. Amém, irmãos? Quando nós saímos, nós estamos fazendo, quando nós tomamos a decisão, nós temos experiência com Deus, de que Ele não nos deixa sucumbir. Aleluia. O Senhor não nos deixa sucumbir. Ele levou ali uma liçãozinha de Jesus, né? Levou ali um puxãozinho de orelha.
Falou: olha, eu estou sempre contigo, sempre estarei. Mas tenha um pouco mais de confiança em mim, né? A tua fé ainda é pouquinha. Ele disse: homem de pouca fé, né? Mas que sejamos repreendidos por Deus, irmãos. Como é bom, né? Porque essa repreensão do Senhor, ela nos dá ânimo, nos dá força de que realmente, né, nos entusiasma a crer mais em Jesus. Ao não olharmos muito para as circunstâncias, irmãos, eu falo isso para mim mesmo. Ao olharmos muito pelo problema, se nós estamos com Deus, aleluia. Pode acontecer, né? Esse momento de querer afundarmos, mas nessa experiência em ir prosseguindo e termos com o Senhor, nós teremos experiência com Deus, aleluia. E nós jamais iremos perecer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força. E o homem em pouca fé, porque duvidou, quer dizer, Jesus sabia, se está escrito, porque houve algumas dúvidas, mas que nós não venhamos a duvidar, irmãos. Não devemos permitir que a circunstância em nossas vidas cause dúvida, em nome de Jesus. E quando subiram no barco, né, acalmou-se o vento. O poder de Jesus, ele tem poder sobre tudo, sobre a natureza, sobre o vento, sobre a tempestade, e muito mais poder sobre Satanás. Amém? Jesus Cristo é poderoso. Então os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, e dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Então, que nós possamos sempre reconhecer que Ele é o nosso Deus. Não importa a circunstância, não importa o que aconteceu. Foi ótimo demais a experiência, né? E que nós possamos sempre ter experiência com Deus. Que possamos ser corajosos, medrosos de sofrermos, né, alguns percalços na vida. Não, eu posso até sofrer, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que o Senhor é a minha segurança e a minha força. Vamos ficar sobre os pés. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus por este culto, por este louvor, por esta palavra de entusiasmo, esta palavra de fé que o Senhor nos proporcionou nesta noite, nesses poucos minutos aqui. E louvamos sempre ao Senhor. Vamos pedir, né, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor atue em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos que estão acompanhando, que estão louvando a Deus, que estão cultuando a Deus conosco. E que você vai receber a tua vitória, viu? Nesta oração, o Senhor estará te abençoando. Vamos orar? Vamos orar, fazer esta oração. Depois nós faremos uma outra oração específica para que os nossos aniversariantes, não é aniversariantes, perdão, irmãos, a gente confunde um pouco quinta-feira e domingo, né? Mas não é, é os irmãos que, louvado seja Deus, aqui estão participando do culto, estão pedindo oração. Fazemos então essa oração, né? Agradecendo a Deus e intercedendo por esses irmãos que participaram conosco aqui, o Rubinei, está ligadinho, o Everton, a irmã Cleusa, Dorcilene Bueno, que estão também acompanhando este culto conosco. Muito em breve estaremos lá. E Raquel Arantes, Maria Tortato, sim, a Kathleen, Tereza Cossar, né? E família, Carol Bueno e Rafael Arantes. Estaremos orando por esses irmãos. Você participe, irmãos, enquanto nós estamos aqui orando, cantando, ministrando a palavra de Deus, você pode ali participar. Entra, participa, peça oração. Se você crê neste Jesus que nós propagamos, que nós falamos, esse Jesus que está aí com os braços estendidos para não te deixar afundar, porque Ele está sempre presente para te dar vitória, participe, peça oração, e nós vamos orar. Que eu não posso fazer nada, mas o nosso Senhor Jesus pode tudo. Ele pode. E Ele estará entrando com a providência aí no teu lar. Aí na tua situação. Ele conhece tudo, sabe. O nosso levantar, o nosso assentar. Antes que abríssemos a boca, a palavra diz. Ele conhece os nossos pensamentos e o que nós iríamos falar. Então eu vou orar agora com a igreja. E você estará aí
pela fé, recebendo a tua vitória. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido santo, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso, pelos hinos que aqui cantamos, aleluia, hinos de adoração. Reconhecemos, Senhor Jesus, que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Excelso, Senhor, poderoso, magnânimo Pai, aleluia. Oh, Senhor, que está sentado, Senhor Jesus, nas alturas. Oh, Senhor, que tem a terra por estrado dos seus pés, Criador dos céus e da terra. Senhor, que mandou Jesus Cristo padecer na cruz do Calvário para nos trazer a vitória. A nossa vitória encontramos em Jesus. Oramos aqui por essa lista de nomes. Cada um tem um problema, Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Aleluia. Eu incluo agora nesses pedidos de oração a Melissa. Senhor Jesus, o Senhor é poderoso, porque nós pregamos a Tua palavra, Pai. E a Tua palavra aqui nos diz que nós tomamos a decisão, Senhor, passamos por um momento de dificuldade, mas o Senhor não nos deixa perecer. Aumenta a nossa fé em Ti, Jesus. Oh, aleluia, cura, Senhor, esta vida. Esses irmãos que pediram estão com problemas, não sei. Mas seja qual for a origem desses males que atinge os teus filhos, que atinge a tua igreja, de origem psicossomática, psicológica, de origem física, financeira, seja qual for, Senhor, psicológica, enfim. Oh, Senhor, entra com a providência na vida dos teus filhos agora, porque se eles vieram a Ti, buscaram a Tua presença, vieram buscar recurso em Ti, o Senhor tem capacidade, Senhor, para resolver estas situações, para curar todo tipo e qualquer enfermidade. Nós repreendemos em nome de Jesus. A visita, Senhor Jesus, a Melissa. Cura, Senhor, a Tua igreja. Cura os nossos irmãos. Entra com a providência, Jesus. Entra em cada coração, Senhor Espírito Santo. Move este coração. Liberta esta vida da depressão, da dor, da enfermidade. Oh, Senhor, esses sentimentos, esses corações feridos, abalados, Senhor. Pessoa que está desanimada, liberta. Liberta das drogas, dos vícios. Arranca, Senhor, das profundezas do abismo. Solta as correntes, Senhor. Liberta os teus filhos. Solta as algemas, Jesus. Oh, Senhor, liberta os teus filhos da incredulidade, de todo mal. Da saúde. Abençoa a tua igreja. Abençoa nossos irmãos. Aqueles que têm contribuído nesta casa, Senhor. Aqueles que têm contribuído com seus dízimos, com as suas ofertas. Abençoa, multiplica, transforma, Senhor. Oh, Deus, visita, Senhor, as famílias, Senhor, os empresários, Senhor, os funcionários, enfim, aqueles que dependem do trabalho, do seu emprego, Senhor. Abençoa e multiplica o salário dos teus filhos. A tua bênção é completa e nós oramos porque nós cremos em Ti, Senhor. Em o nome de Jesus, que realize a Tua vontade na vida dos Teus filhos. Que a Tua bênção seja abundante na vida dos Teus filhos. Todo o poder, toda a glória vem de Ti, Senhor. O querer e o poder e o efetuar vem do Senhor. E nós cremos em Ti. Não temos outros deuses. Temos somente o nosso Deus único, soberano, suficiente, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, poderoso, Salvador eterno, Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos. Abençoa, Pai. Eu oro, Senhor. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos. Nós oramos também pela Lucenide Freitas, né? Que Deus possa estar entrando com a providência no seu lar, sua vida sentimental, financeira, enfim, na sua necessidade, o Senhor está entrando, viu? Contando a resposta para você. E convidamos os irmãos para virem domingo. Temos os nossos cultos aqui, a nossa igreja está sendo abençoada. Venha receber a tua vitória. Traz uma pessoa, um amigo, para ouvir a palavra do Senhor, para vir adorar a Deus juntamente com você aqui conosco. Que Deus os abençoe. Estenda as suas mãos e digam assim comigo: que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, para todos sempre. Amém? Comunidade Logos, estamos nessa. Na cidade do nosso Deus, seu santo